céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Digamos juntos: vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. A gente começa dizendo uma coisa muito interessante sobre São José e sobre Nossa Senhora. E isso é muito interessante porque é o seguinte: vocês já viram como é que a Bíblia fala pouco de Maria e de José? Só uns pedaços, trechos preciosíssimos, mas é pouco em relação a São Paulo, que fala muita coisa, né? Em Tiago, João, não é verdade? Mas sabe por quê? Porque São José e Maria viveram a fé. São José e Maria viveram na fé. E José e Maria viveram da fé. Deus não precisava de muitas palavras para eles. E isso é que eles vão nos ensinar a não precisar de muitas palavras para nós também. Por quê? Porque quando você vive a fé, você se entrega. O Criador é tudo. Você é capaz de se dar por inteiro ao Senhor. Quando você vive da fé, tudo aquilo que você come, bebe, trabalha, tudo que você faz, vem do Altíssimo. Se hoje vocês têm um emprego, se vocês têm um estudo, se vocês têm uma casa, o que tiverem, veio de Deus. Então, eles viviam da fé. Quando São José tinha emprego, tinha como comer. Se não tinha, ele providenciava que alguém trouxesse de longe para que ele se alimentasse. E eles viviam na fé. O que é viver na fé? É mergulhar na reflexão de entender que eles tinham Deus correndo entre as panelas da cozinha. Eles tinham Deus brincando de toquinho na oficina. Eles tinham Deus soltando passarinho no quintal. Eles tinham Deus entre eles. Então, eles viviam na fé. E hoje nós temos o Santíssimo Sacramento. Então, também nós podemos viver a fé, repita comigo, uma entrega, né? Nós podemos viver da fé, que é saber esperar na providência, e nós podemos viver na fé, porque a gente tem a Igreja Católica com São José, Nossa Senhora e Jesus Eucarístico. Amém? Então, agora eu vou primeiro tirar umas dúvidas que foram feitas para Maria Fernanda, e ela foi me perguntando, e se alguém tiver, pode perguntar. Nós iremos passar algum tempo juntos, então a gente, como eu falei no início, para algumas pessoas que não estavam aqui, nós seremos uma família. Vocês podem me interromper, podem me perguntar o que quiser. Se eu não souber, a gente pergunta para o padre, mas a gente fez o possível para poder conseguir responder o máximo possível. A gente conseguiu montar esse curso com a graça de Deus. Eu fiz 1 ano de teologia, estou terminando minha pós-graduação em dogmas da Igreja Católica, e eu estudo aparições de Nossa Senhora há 29 anos. Todas elas profundamente. Então, ao longo da história,
Eu estou aqui também porque eu peço a bênção, né? Nós temos um diretor espiritual, que é o Dom Luiz Henrique, e ele me autoriza que eu fale. Então, por isso que eu estou aqui, tá? Não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque é uma missão. Amém? Então, quando a gente fala sobre a consagração e o processo pelo método São Luís Maria Grignon de Montfort, o que acontecia naquele período em que ele escreveu esse tratado de verdadeira devoção à Virgem Maria? Ele escreveu esse tratado porque, naquela época, aquele povo, assim, criticava quem tinha devoção a Maria. Maria não está na Bíblia? Maria não está na Bíblia, por que você está tendo devoção a Maria? Aí São Luís tentava defender Nossa Senhora dentro da igreja. Só que ele não conseguia. Conseguia de que jeito com aquele povo? E ele foi ficando bravo. São Luís nasceu em 1703, francês, e ele era padre e ele tentava difundir. Só que o protestantismo estava crescendo muito. E o protestantismo, ele agredia quem? Maria. E o povo começou, dentro da Igreja Católica, a querer fazer com que algumas pessoas voltassem para a igreja se Nossa Senhora não estivesse ali. Entendeu? Se ela não estivesse ali, teria como voltar. Então, eles começaram meio que uma campanha tirando Nossa Senhora de dentro do catolicismo. E aí vem a importância de São Luís. Ele começa, então, uma verdadeira campanha, uma verdadeira explicação sobre os méritos de Maria. Todo mundo achava que ele queria colocar Maria no lugar de Jesus. E aí ele explica claramente, nós vamos a Maria para ir a Jesus. Porque, repitam comigo, graça nenhuma desce do céu à terra sem passar pelas mãos de Maria. Jesus podia ter vindo, sei lá, o Pai pegou e colocou ele aqui na terra. Ele veio por meio de quem? Ele veio por meio de Maria e José, porque José aguentou muita coisa. Quando a gente pensa em São José, a gente para e vê a seguinte situação. É prometido Maria em casamento a José, ok? Certo? Prometido, né? José pensa que ele vai casar, que ele vai ter filhos. Aí diz assim, São José era velho. Gente, velho naquela época ele tinha 33 anos, tá? Ele era um velho, ela tinha 14, ele tinha 33. 33 para a gente é um broto, né? Antigamente falava assim, é um cara muito novo. E aí São José sonhava em ter filhos, sonhava em ter uma estrutura de vida normal, né? O que acontece? Maria tem um encontro, né, com o Espírito Santo e naquele momento ela vai servir. Quando o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora, o amor desce com tal profusão sobre ela que é gerado Jesus no ventre, né? Então, quando José nota que Maria está grávida, ele quer abandoná-la. Por quê? Porque a mulher que era grávida naquele período, ela era apedrejada até a morte. Eles apedrejavam e a mulher morria por conta disso. E São José, se deixasse Maria, ela seria apedrejada até a morte. Mas ele era tão decente e ele amava Maria com sinceridade de coração. O que ele faz? O que São José faz? Ele decide abandoná-la em segredo, porque se ele abandonasse, a culpa seria dele e ela não seria apedrejada. Ela seria criada no seio de uma família e ficaria tudo bem. Então, ele foi extremamente decente. Aí ele tem o sonho, essa parte eu não vou explicar, que todo mundo que está aqui sabe, e o São Gabriel diz a ele que o que ela espera veio do Santíssimo, veio do Deus Altíssimo, né? Veio do amor de Deus, né? O Espírito Santo, que o que está nela habitando veio do Espírito Santo. Que conclusão chega São José? Se ela está esperando um filho e Deus se encontrou com ela, ela é esposa do Espírito Santo. Como que eu vou casar com ela se ela já é casada com Deus no Espírito Santo? E aí que São Gabriel explica que ele vai proteger, ele vai dar o nome, porque antigamente, se não tivesse o nome, as mulheres não sobreviveriam, elas não tinham direito a emprego, elas não tinham direito a trabalho. Ele teria que dar o nome dele, ele teria que sustentar, ele teria que fazer tudo. Então, José se torna o patrono. Ele toma conta da esposa de Deus e do filho de Deus. Dá para entender?
Deu para entender a importância de São José no contexto? Daí que a gente resolveu colocar o nome de São José para a gente continuar a nossa consagração. Mas vamos às perguntas, ok? A Maria Fernanda perguntou para mim como que vamos fazer esse encontro nosso. São feitos 3 encontros. O primeiro encontro nós vamos falar sobre o desapego do mundo e o autoconhecimento, que é o que vai fazer com que a gente se prepare espiritualmente para receber a nossa consagração final. Certo? O segundo encontro, nós vamos falar só sobre Nossa Senhora, aparições, o que aconteceu sobre ela e São José. E o terceiro encontro, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade e Jesus. Tá bem? Tá bem dividido dessa forma? Colocamos a parte humana no primeiro encontro, colocamos Nossa Senhora e São José no segundo e a Santíssima Trindade no terceiro. Nós vamos fazer esses 3 encontros quando? Um hoje, um no dia 1º e no dia 8. E depois, no dia 17, vocês estão no WhatsApp da Maria Fernanda? Quem não está, depois, por favor, colocar. Como é que funciona? Nós vamos fazer 30 dias de exercícios espirituais, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tem tudo explicadinho, vai ser passado todos os dias no WhatsApp o exercício do dia seguinte, para que vocês possam se preparar e, assim, fazer uma excelente consagração. Quando a gente fez lá na Santa Teresinha, foi uma transformação. Graça, milagres de vida, muita coisa boa, muita coisa muito especial. E eu desejo de todo o coração que a gente também tenha as mesmas graças, se Deus quiser. Amém? Então, vamos lá agora, a outra pergunta que ela fez. Aí, entendido, gente? Aí, eles perguntou também, quantos encontros eu posso faltar? O ideal é que não falte nenhum, mas se a pessoa não puder, que ela possa, a gente até pediu o Paulo César para filmar, para que a pessoa não perca o encontro, então ela possa assistir, tá bem? Eu já sou consagrada, eu só quero fazer renovação, eu preciso fazer o curso? Precisar, não, mas se é renovação e tem o curso, naturalmente, deveria, mas é uma escolha pessoal, tá bom? Tudo aqui é livre. Tudo aqui é entre a pessoa e Deus, tá? Nossa Senhora e São José. E a gente precisa fazer o quê? Todos vocês precisam ler o tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu não vou fazer a leitura dele aqui todo, porque é um momento entre vocês e o céu. Então, vocês precisam meditar o que é dito ali. Todas as pessoas que fizeram a experiência mudaram completamente. Eu tenho vários exemplos lá, testemunhos de lá que deu muito certo dessa forma. Vocês não precisam comprar o livro, quem não quiser, porque a gente vai disponibilizar por PDF e por audiolivro no WhatsApp. Tá certo? Aí entrar em contato, quem estiver assistindo à distância, por exemplo, que não seja aqui do grupo, pode entrar em contato com a paróquia, né? E a paróquia fornece o grupo da Maria Fernanda, e aí todo mundo pode ter acesso. Tá certo? Mais uma pergunta que fizeram para Maria Fernanda foi ler os tratados, o curso. Sim, eu preciso fazer minha consagração no dia 16 de julho? Não. Você tem que fazer numa data de uma aparição de Nossa Senhora. Como a aparição escolhida mais próxima é 16 de julho, porque a gente vai terminar o nosso encontro no dia 8, nós temos a festa da cidade, que é dia 13, então, todo mundo vai, né? Então, a gente não vai sobrecarregar vocês com exercícios nesse momento. Quando terminar com o dia 17, nós começamos os exercícios até o dia 16 de julho, ok? 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, a festa termina no dia 17 de junho. Aí leva 30 dias a gente de exercício espiritual. Aí vai cair 16 de julho. Não é isso? Valeu, é assim mesmo, me interrompe. Porque às vezes eu estou pensando e a gente não coloca para fora. Isso mesmo, é 17 de... Porque se a gente colocar os exercícios antes da festa, vai cansar vocês. Muitas das pessoas daqui às vezes trabalham lá, entendeu? Na paróquia, né? Pode ser?
Então, dia 17 a gente começa, dia 16 de julho, de Nossa Senhora do Carmo. Mas quem, eu não posso, estou viajando, não tenho como. Dia 2 de agosto, dia de Nossa Senhora dos Anjos. E dia 15, dia de Nossa Senhora do Paraíso. Então, tem várias datas de Nossa Senhora para poder, entre outras, tá? Estou dizendo essas datas porque são próximas daqui, da gente daqui, tá bom? Que mais a outra pergunta? Sim. Eu já expliquei isso, já expliquei. O que eu preciso fazer antes da consagração? A gente vai explicar isso tudo através do WhatsApp, mas eu vou deixar aqui. Tem que fazer uma boa confissão, comungar, ter uma comunhão. Quem pode comungar, quem tem comunhão espiritual no dia da missa, tem que ler a consagração que vai fazer no dia da missa. Vocês vão ter, geralmente a gente prepara um altarzinho onde tem Nossa Senhora, São José, vocês vão lá assinar, né, aquilo que leram e prepararam, vão tirar uma foto, o padre já vai ter assinado, e aí vocês vão levar para casa. Quem faz a renovação deve assinar atrás, todo ano. Mas é tão bonito aqueles que a gente recebe, né, que a gente vai pegando um novo. Mas todo mundo pode assinar atrás se já tiver, tá? Não tem, que é a consagração que a gente recebe para colocar no quadro, não tem. Vocês vão receber uma consagração de Nossa Senhora e São José para colocar num quadro. E esse quadro vocês podem depois assinar atrás. A gente mandou imprimir, eu acho que ficou por R$ 2,50 por pessoa a impressão do texto. Mas quem não quiser o impresso pode escrever de próprio punho, tá? Não tem problema também não. A gente pediu a gráfica para imprimir, porque ficou mais bonitinho para colocar no quadro em casa. Tá? Deu para entender? Ok? Durante todo o curso, durante os 30 dias que a gente vai fazer o curso, nós vamos fazer vários exercícios. Mas neles, vocês podem oferecer alguma coisa à Nossa Senhora. O quê? Eu tenho que fazer jejum? Se você quiser, tudo bem. Mas o ideal é que você oferecesse um ato de amor. Eu gostaria muito que a gente fizesse essa consagração, mas que a gente ficasse feliz. Que a gente não usasse de momentos de tristeza. Que todas as vezes que a gente estivesse muito triste, a gente ofereceria uma alegria para Nossa Senhora. Tá bem? Do tipo assim, hoje eu tive um aborrecimento em casa, no trabalho, não sei o que lá. Eu vou fazer uma alegria para Nossa Senhora. Eu vou no Santíssimo rezar, eu vou fazer uma coisa boa para alguém, eu vou rezar uma Ave Maria, eu vou dar uma alegria à Nossa Senhora. Eu gostaria que a gente oferecesse alegrias e que a gente conseguisse fazer essa consagração a São José e a Nossa Senhora toda no amor e na felicidade. Que a gente medite o sofrimento nos momentos do terço da misericórdia, nos momentos que a gente tem que passar por eles, mas que, no geral, a gente tivesse uma qualidade de vida melhor, que a nossa entrega fosse uma coisa feliz. Porque é muito fácil você se entregar quando você está triste. É muito fácil, quando está tudo dando errado, você querer entregar o balde, tipo assim, eu estou te entregando porque eu não estou aguentando mais. Mas quando você está feliz, que está ocupado com a sua própria felicidade, você prestar atenção neles e saber que eles fazem parte disso. Amém? Tudo combinado? Mais pergunta, confissão, comunhão, dia da consagração. Por que a gente faz a entrega à Nossa Senhora? Por que a gente faz esse curso de consagração? Existem outros cursos? Vários. Você pode se consagrar a Nossa Senhora em inúmeros cursos. O mais usual é o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, porque ele é muito mais fácil, ele é sequenciado, não é complicado de ninguém fazer. Por isso que a gente usa o método de São Luís, e o Papa João Paulo II usava esse método. Então, a gente vai usar o mesmo método de São Luís, porque ele funciona e é muito abençoado. Mas poderia ser de qualquer outra forma. O ato de consagração é uma escolha pessoal entre vocês e o céu. Amém? Dúvida? Até aí, tudo bem? Mais alguma pergunta? Maria Fernanda está lembrando? Vou ver aqui outra. Quem pode se consagrar? Se perguntou. Quem pode se consagrar? Quem pode se consagrar? Toda e qualquer pessoa que queira. Mas eu não sou casado na igreja. Eu sou de segunda união. Eu tenho um problema que me impede de eu comungar. Isso é entre vocês e o céu.
Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, a gente, se pudesse, abraçava todo mundo e entregava todo mundo para Nossa Senhora São José. Que a ideia é essa. A ideia de fazer o curso é que vocês se sintam tão fortalecidos, tão amados e tão capazes que sejam vocês a dar os cursos nos próximos anos. Amém? Gostei de ver, alguns vão dar curso aqui, hein? E aí, quem pode se consagrar? Qual a finalidade? Já falei. Existe só um tipo de consagração, eu também já falei. Preparação, eu já falei. Que fazer no método. Sobre assinar também. Perguntaram, mas eu tenho que fazer isso em público? Eu tenho que fazer isso em público? Não tem que fazer em público. Não é necessário. Mas quando você for receber e que você estiver junto com o pessoal para receber, seria legal fazer todo mundo junto, tirar foto, guardar aquele momento, né? Eu acho especial, mas se você quiser fazer sozinho, vai numa igreja, o padre, eu vou assinar para mim, vai fazer, está tudo bem também, tá? Não tem problema, não. E o que eu tenho que rezar, né? O que eu tenho que rezar? É isso? Porque o que a gente faz quando a gente faz esse curso de São Luís Maria Grião de Montfort? A gente faz nada menos e nada mais do que vivenciar e fortalecer em nós as nossas promessas do batismo. É isso. Não tem muita coisa diferente. O que Nossa Senhora quer é nos levar para Jesus. E nada mais forte do que o batismo que nós recebemos. Então, o método de São Luís, ele se volta todo para que a gente viva o batismo que a gente recebeu. E, por fim, o que eu devo rezar? Aqui ele dá a sugestão de rezar a coroinha da Santíssima Virgem, os 9 meses de gestação de Nossa Senhora, as pessoas rezam do dia 25 de março a 25 de dezembro, ter grande devoção a rezar a Ave Maria, o terço, o rosário, recitar o Magnífica e ter o desprezo do mundo. Isso aqui é que São Luís deu para a gente. Por que a gente deve rezar a Ave Maria? Por quê? Qual é o segredo? São Luís disse que quando a gente reza a Ave Maria, todo o inferno fica ele usa a palavra percalço, sofre dano cada vez que a gente reza a Ave Maria. Quando a gente reza a Ave Maria, amarrada a outra Ave Maria, no terço ou no rosário, a gente chicoteia o derrotado e ele não permite que ele fique do nosso lado. Eu aconselho que vocês leiam, vale a pena, é uma leitura maravilhosa, me enriqueceu muito ao longo da caminhada, é de São Luís Maria Grião de Montfort também, chama-se O Segredo do Rosário. Tem uma cena nesse livro em que São Luís está no altar celebrando a missa e entra um homem, ao redor dele tinha tanto demônio, mas não tinha assim, onde olhar, o peso. Não tem quando a gente entra no local, parece que está pesado? Parece aquele peso nos ombros, assim, não tem? Porque, às vezes, ao nosso redor, tem alguém que está tão carregado, como São Padre Pio dizia, que quando determinada pessoa estava com alguma malignidade, eram, assim, enxames, como se fossem de abelhas, de demônio que acompanhava aquele ser. E aí, quando se reza a Ave Maria, aquilo se dissolve, vai embora, entendeu? Aquele peso vai embora, porque ele não fica aonde está Nossa Senhora, aonde está São José, aonde está a nossa igreja. Eu vi um post daquele Pedro Siqueira, antes de ontem, que ele dizia: quem se consagra a São Miguel, a Nossa Senhora e a São José, não teme o demônio, ele não se aproxima. Aí a gente já fica mais feliz, né? Por isso que está aqui, gente. Depois a gente explica melhor também e vou falar mais sobre isso. Mas, então, ele trata dessa forma porque a Ave Maria tem esse poder. E a gente vai contar essa história desde lá quando começou o céu até o momento do Apocalipse. A gente vai passar por tudo isso. Mas eu estou explicando o princípio, qual era a visão de São Luís. E aí a gente reza assim: Ave Maria, cheia de graças. Não, pode rezar, mas não é o ideal. É Ave Maria, cheia de graça. Por quê? Porque Deus reuniu todas as águas e se transformou em mar. E Ele reuniu todas as graças e as colocou em Maria. Por isso que ela é cheia de graça, de toda a graça, de tudo. Bonito, né?
Às vezes a gente reza, a gente vai rezar, a gente vai ouvir todo mundo, graças, está tudo bem. Mas quando diz cheia de graça, a gente quer dizer que ela está à plenitude de tudo. Estamos chamando mais graças para a gente. Sim. Sobre a correntinha que a gente usa. A correntinha de escravidão de Maria. Eu uso no tornozelo. Aqui. Por que eu uso no tornozelo? Porque usar no braço para mim é complicado. Porque na hora de digitar atrapalha. Às vezes está arrumando casa, fazendo alguma coisa, aquilo ali cai, pega álcool, aí fica ruim. Aí eu amarrei. Diz que você pode amarrar no pescoço, no tornozelo, no braço. Meu marido usa no braço. Você pode... Pode colocar onde você, na roupa que você leva junto de você, entendeu? Tipo assim, tem gente que gosta de prender. E está tudo bem. É uma coisa entre você e Deus, e Nossa Senhora, e São José, entendeu? Não tem problema. E não precisa ser uma correntinha tipo essa daqui. Eu gosto porque essa daqui é um tipo escravidão mesmo, aqueles elozinhos de escravo, entendeu? Mas você pode usar também o escapulário. Eu vim até com ele para mostrar. O escapulário Nossa Senhora do Carmo. Qualquer coisa que te lembre que você fez um propósito de consagração. Aí uma pessoa perguntou, é sorte? Como se fosse um amuleto? Pelo amor de Deus. Não, não é. É um lembrete. Você olha e se lembra de rezar. Você olha e sabe. Por exemplo, eu vou contar um fato para vocês. Um dia eu estava numa excursão, e a gente tinha chegado, foi até uma excursão para Lugares Santos, era uma peregrinação que eu fui. Aí a gente chegou no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Aí, quando a gente chegou em Roma, tinha um garoto desesperado. Ele devia ter uns 18, 19 anos. Gente, alguém fala português? Gente, alguém, por favor, fala português? Aí, um colega nosso que estava perto, chegou perto dele e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu vim do Brasil, mas eu não falo quase nada. Eu consegui um estágio aqui em Roma, só que eu preciso chegar lá na pousada, no local que eu vou ficar, até amanhã, onde a família vai me pegar lá, onde eu vou fazer o estudo, né, da empresa da pessoa lá, e eu não sei falar e o meu celular não funciona, porque quando você chega nesses países, você descobre que seu celular não funciona, entendeu? Então, ele não tinha como ligar, com quem falar, está perdido, totalmente. Aí eu olhei no braço dele, ele estava com a correntinha de Nossa Senhora. Ele tinha feito a consagração. Aí eu virei para ele e falei assim, você é consagrado, Nossa Senhora? Ele falou assim, sou. Lá de Brasília, eu consagrei lá no pessoal dos arautos lá de Brasília. Eu virei e falei assim, então vem com a gente. Aí conseguimos levá-lo, esse colega nosso conseguiu arranjar uma coisa do celular, ele falou, naquela noite mesmo ele já estava lá encontrado, não estava mais perdido, né? E aí eu digo para vocês, quem conduziu ele? Nossa Senhora. Daí a importância, às vezes, da gente carregar os nossos símbolos. Pode ser que muita gente não acredite, mas pode salvar a gente muitas vezes. Não é verdade? E um outro aqui, a corrência, o que significa se tornar escravo? A gente teve um problema desse com... O padre Gustavo não aceita muito a palavra escravo, ele acha que a gente deveria ser livre, né? Mas a gente oferece a liberdade porque a gente é livre. O que é o escravo e qual a diferença do escravo para o servo? O servo, ele é livre. O servo, ele pode fazer o que ele quiser. O servo, ele... Tipo assim, vamos pegar, eu trabalho na padaria. Eu posso trabalhar aquele dia, se eu não quiser ir no outro, eu achar que eu estou doente, eu posso dar um atestado, ou eu posso sair daquela padaria e trabalhar na papelaria, eu sou livre. O escravo, não. O escravo é aquele que colocou a sua vontade nas mãos do seu Senhor, como está no Salmo. Os meus olhos estão nas mãos do meu Senhor, os meus olhos se detêm nas mãos da minha Senhora. E assim sei que não erro, porque é eles que guiam meus passos. O escravo é aquele que escolhe por vontade própria, seguir os passos do seu Senhor. Amém? E outra coisa importante, tá, gente? Quando o derrotado tenta colocar a mão em cima da gente, o que acontece? A gente pertence a gente mesmo? A gente pertence a quem? Ao céu. Quando ele vem sobre nós, é enviado São Miguel e os anjos e simplesmente eles nos defendem. Porque a gente é pertença do céu. A gente não se pertence mais. Esse é o grande segredo. E não é sorte. Tá? Mas agora eu acho que a gente já pode começar a falar, né? Alguma pergunta sobre tudo isso? Ficou bem explicado?
é mais ou menos que vocês vieram buscar? Hein? Sim? Então, agora a gente vai começar a aulinha. Eu posso dar para ela tirar foto. Pode? Pode ser. Ela tira foto e põe no grupo de WhatsApp. Né? Um monte de gente está tendo dúvida, né? Está tendo um monte de perguntas. Perguntaram para ela também, me perguntou, verdade. Então, a gente vai agora falar de Nossa Senhora, tá bem? Vou começar falando de Nossa Senhora. Todos nós somos um sonho de Deus e todos nós temos uma missão. A gente tem, eu só estou tomando conta aqui do meu tempo, porque eu não vou falar muito, daqui a pouco a gente vai lanchar, então depois a gente vai retornar. Então é o seguinte, todo sonho de Deus, ele acontece primeiro no coração dele. Então é por isso que a gente vai revelar agora como aconteceu tudo. Quando lá nada disso aqui existia, absolutamente nada existia, nada. O Senhor sonhou os anjos, e os sonhou perfeitos, sonhou, imaginou, e assim Ele criou os anjos. O Senhor é eterno, Ele sempre existiu desde sempre, e sempre existirá. O Senhor é eterno. E aí, então, Ele cria os anjos, e os anjos são seres eviternos, porque eles foram criados e eles fizeram a sua escolha. Então, eles se tornaram eviternos. Aquele momento, eles simplesmente escolheram a vontade dele. De que forma? Quando o Senhor criou o primeiro anjo mais importante que ele criou, que é o derrotado, ele criou aquele anjo perfeito. E ele fez um contrato com aquele anjo. De que forma? De que um dia ele criaria a terra, e essa terra que ele vai criar, entendeu? Ele vai criar ali uma mulher. Essa mulher da qual nascerá Jesus na segunda pessoa. Que, na realidade, ele fala de Nossa Senhora. O dia que o Pai faz essa reunião no céu, essa história que eu estou contando para vocês, estou contando para facilitar o entendimento, tá, gente? É uma história escrita num livro, Um Anjo Me Disse, e mais um outro livro, que eles estão em espanhol, não conheço em português, mas que eles contam essa história. E o que acontece? Quando o Pai resolve ter aquela reunião com os anjos, que chama todos os anjos, dos 9 coros de anjos, de todos os lugares, ele chama os anjos, e o derrotado, ele tinha escolhido ele, a gente chama de derrotado porque ele já foi derrotado, mas ele escolhe aquele anjo de perfeição que tinha para guiar o homem na terra. Quando ele começa a falar de Maria, que ele vai criar uma mulher admirável, linda, especial, um sonho, e ele começa a descrever, aquele anjo de luz que ele tinha escolhido começa a se afastar, começa a ir além. E aqueles 3 anjos, lá do final do coro dos anjos, vão se aproximando, que é Miguel, Gabriel e Rafael, até ficarem debaixo de Deus, e Deus está falando sobre Nossa Senhora, e eles estão apaixonados ouvindo falar sobre Nossa Senhora. E naquele momento em que eles estão ouvindo falar de Nossa Senhora, o Senhor percebe que naquele anjo que ele amava nasceu um vapor de soberba, um vapor de orgulho. E ao ver isso, Deus se ausenta. E naquele momento, Miguel, Gabriel, Rafael e outros anjos que estavam encantados de ouvir falar de Maria, eles então estranham. E aí tem aquele grito que Miguel dá, que é Mihael, que fala, quem como Deus, o que está acontecendo? E ali a vontade dos anjos escolhe, 2/3 ficam atrás de São Miguel e 1/3 dos anjos atrás do derrotado. E aí a gente vai ler em Apocalipse 12. No livro do Apocalipse 12 está escrito, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater com o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. E já não houve no céu lugar para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. E ele ouviu uma voz forte que dizia, agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus.
que aconteceu? Houve a batalha no céu e esse anjo derrotado caiu. Foi lá para as profundezas. Quando o Senhor cria o paraíso, quando o Senhor cria a terra, o que esse anjo faz? Ele começa a guiar o homem para a perdição. Ele se transfigura naquela serpente, e ele vai ao paraíso tentar Eva. Aquela árvore que o Senhor colocou no meio do paraíso, no meio certo, não importa se é maçã, pera, uva, damasco, nada disso. Ela era a árvore da obediência. Quando o Senhor disse assim, podeis usar, comer de tudo, menos dessa árvore que está no centro do paraíso, ele quis dizer o seguinte, eu só quero saber se vocês vão agir como os anjos, onde vocês vão tentar me trair. E aí, o que acontece? Dizem que naquela época a serpente tinha perna, né? A serpente tinha as pernas e sobe numa árvore e fala com Eva, olha, se você comer dessa fruta, você vai ficar igual Deus. E aí Eva acredita naquilo, se convence e come a fruta. Só que quem peca, não peca sozinho, quer convencer o outro. Então ela convence Adão a comer a fruta, certo? Vejamos agora a passagem mais importante para nós na sequência do que vai ser falado. Primeira passagem, o que ocorre? Quando Deus vem andando com os passos, porque está escrito no Gênesis que o Senhor caminhava pelo jardim, ele pergunta, Adão, Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi teus passos no jardim e me escondi porque eu estou nu. E o Senhor pergunta, o Senhor já sabia de tudo, mas ele usa de misericórdia e ele pergunta, Adão, por que fizestes isso? Comeste do fruto da árvore que eu te dei a ordem para que não comesse? E o que Adão fala? A culpa não foi minha, foi daquela mulher que o Senhor colocou no paraíso. Adão coloca a culpa em Eva, ok? O que Eva faz? O Senhor resolve usar de misericórdia com Eva, ele coloca a culpa, pergunta, Eva, por que fizestes isso? E ela responde, a culpa não foi minha, foi daquela serpente que o Senhor colocou no paraíso. Hoje, a gente está começando aqui para a gente deixar esse apego que a gente tem a colocar a culpa no outro. O primeiro exercício que nós vamos começar hoje a fazer é deixar de ser Adão e Eva. A gente tem raiva de Adão e Eva, mas a gente tenta, todas as vezes que a gente se vê encurralado, colocar a culpa em alguém. É ou não é? Não vou olhar, porque eu sei que muita gente vai responder que é. Então, o que ocorre é o seguinte... Vamos fazer o exercício de não colocar a culpa no outro e muito menos a culpa em Deus. Sua vida está difícil? Preste atenção, se não é você que levou a sua vida até onde está e agora está apontando o dedo para Deus, a culpa não é minha, é do Senhor. Porque existem formas da gente transformar as nossas vidas, existem formas da gente não precisar culpar Deus pela vida que a gente leva. E isso a gente vai aprender ao longo do curso. Mas, principalmente, nesse momento que a gente não culpe Deus, porque Deus só quer nos ajudar, Ele só quer a nossa felicidade. E aí, o que aconteceu com o derrotado? Simplesmente ele começou a guiar todos os seres humanos para a perdição. Ele começa a guiar, então, o filho de Adão e Eva, né? Caim e Abel, ele aceita o que Abel está oferecendo e ele rejeita o que Caim está oferecendo. Então, ele aceita o primeiro fratricídio. Acontece por conta de que o Senhor aceita aquilo que Abel oferece, mas não aceita o de Caim. E aí a humanidade começa a caminhar para a perdição. Por que eu estou contando isso? Que isso tem a ver com consagração à Nossa Senhora. Eu pergunto a vocês, Jesus teve que morrer na cruz por nós. Por quê? Respondam. Por que Jesus teve que morrer na cruz por nós? A gente aprende uma vida inteira que Jesus morreu na cruz por nós. Mas por quê? Porque precisavam quebrar o contrato que foi feito lá no céu com o derrotado. E o que foi pedido para a quebra desse contrato? Todo o sangue, todo o sofrimento, toda a dor de Jesus e todo o sofrimento de Maria, porque ele detestava Maria.
Quando ele estava lá no céu e que ele se afastou, porque ele viu que Deus amava Maria mais que a ele. E é a Maria que ele detesta. E é a Maria que ele tenta atingir em cada um de nós humanos. É a Maria que ele tenta nos destruir, porque ele simplesmente não a suporta. Por isso que está no livro do Padre Jonas, por exemplo, Maria, do Gênesis ao Apocalipse, que quando começa com Eva no pecado, Maria traz a redenção. Quando Eva age com não, Maria nos diz o sim. E aí a transformação começa por conta de que lá no céu, aqueles anjos que já serviam ao Senhor e se apaixonaram por Maria, seguem sendo servas desta amada mãe. E ela recebe o nome de Rainha dos Anjos, Rainha dos Profetas, e ela vai recebendo conforme cada um. Por quê? Porque ela é o ser mais amado por Deus que já existiu. Amém? Bonito, né? Não é? A gente entende, então, a importância de Nossa Senhora, não só para nós, como para os anjos. Dizem que quando Nossa Senhora caminha, todas as aparições, e eu estudei muitas na minha vida, todas elas, São Miguel acompanha e é ele quem entrega a comunhão aos videntes. Muitas vezes, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver um dia, né, a comunhão no ar, assim, ó, transparente, assim, ó, até chegar na boca do vidente. Me impressionou demais. Impressionante, impressionante. Eu nunca me esqueci aquilo. Estava lá, eu não estava muito perto, era um dia assim, estava muito frio esse local dessa aparição, muito frio, tinha ido, eram umas poucas pessoas, mas a minha cunhada tinha ido comigo, e aí a gente, fui eu, meu marido, minha cunhada, meu irmão, eu não lembro, acho que tinha mais 2 pessoas. E aí o que aconteceu? A gente caminhou até chegar, só que a aparição ficava num morro alto, muito alto, e a gente não tinha como chegar nesse morro, porque estava lotado de pessoas, mas muita gente, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Aí São Miguel, mais cedo, tinha aparecido escrito numa parede branca a palavra mir, né, que significa paz em croata. E aí eu falei assim, olha, a gente não vai conseguir ver nada. A gente andou para caramba, lutou para caramba, não vai ver nada. Acredita, eu pensava assim, minha Nossa Senhora, a gente andou tanto, eu queria tanta graça, por isso que eu falo da comunhão que a gente tem que ter, sabe? Para a gente, esses pedidos que a gente faz no nosso coração, como é que eles são ouvidos? E eu falei assim, a gente queria tanto ver e a gente não vai ver nada. Vocês acreditam que a vidente desceu lá do morro, veio descendo tudo. Eu estava aqui, a minha cunhada aqui, e entre nós tinha um quadro de Jesus misericordioso, escrito em polonês embaixo, Jesus, eu confio em vós. E aí eu estava aqui, a gente pulou o quadro, ela ficou atrás de mim. Ela saiu de lá, veio andando assim, ajoelhou na frente do quadro. Aí eu só virei assim, a minha cunhada já estava de frente, ela olhou para mim com o olho arregalado assim, aí pairando no ar assim, ó, a comunhão foi e entrou na boca dela. E eu não tinha uma máquina, não tinha nada na hora, eu achei que não ia ver nada, não tirei foto nem nada. Não era para ser, né? Mas aconteceu assim. Então, a partir desses estudos que eu posso falar para vocês, São Miguel anda com Nossa Senhora onde ela vai. Ele é um servo feliz por ela. Ele é um servo que atende em todas as necessidades, por amor. Porque desde o céu ele já a amava, porque Nossa Senhora é o ser mais amado por Deus. E depois dela, somos nós filhinhos e os anjinhos amados, né? Graças a Deus. E passei aqui. A minha pergunta é, por quê? Por que foi escolhida exatamente Maria e do jeito que ela foi escolhida? Por que Maria foi essa figura a ser escolhida para se nascer sem pecado original? Maria foi escolhida para nascer sem pecado original, para que ela pudesse receber aquele que pecado nenhum teve e que recebeu todos esses pecados sobre si. Então, quando Jesus morre na cruz, igual a gente meditou aqui no Terço da Misericórdia, que a gente vê, existem locais em que Nossa Senhora sofria tanto a dor que Jesus sofria no corpo, ela passava na alma, que ela desmaiava.
Ela não conseguia ficar em pé. E muitos locais desses, uma vez eu vi um testemunho daquele Pedro Siqueira, aquele que vê Nossa Senhora às vezes, né, aquele do terço, em que ele fala que ele sentia os locais onde ela tinha desmaiado, sabe? E ela vai caminhando até chegar ao Calvário. E depois da ressurreição, a primeira pessoa que Jesus aparece é para ela. Existe um vidente que ele tem esse momento, né? Um místico, aliás, não é um vidente. Ele tem esse momento em que ele vê, quando Jesus sai daquela caverna, né? daquele local, ele aparece, Nossa Senhora está sentada e se encontra com ele. Muito especial, né? Jesus realmente... Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar. Até aí tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Então, tá. Deixa eu ver aqui o que a gente vai falar aqui da Tratado. É porque eu tenho que seguir São Luís, então eu tenho que olhar aqui tudo aquilo que ele vai falar. Do tratado, o papel importante de Maria, da escravidão já falei, da escolha já falei. São Luís fala da verdade, que nós não nos pertencemos, já falei também. Ah, sim. O que Maria nos ensina, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort? O que ele nos ensina? Maria, ela era casta, Maria era boa, Maria era obediente, Maria era tudo aquilo que todos nós deveríamos ser. Eu falei no dia que eu fiz a palestra da misericórdia, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês sabem aquela passagem que São João está na cruz, junto com Jesus, que está próximo, que ele fala assim: eis que estava ao lado de Maria, sua irmã, Maria de Cleofas. Vocês já perguntaram por que Nossa Senhora tem irmã? Alguém aqui sabe a resposta? Nunca pararam para pensar? Está ao lado da cruz Maria, Maria de Cleofas. Então, existe um livro que, se vocês quiserem ler, vale a pena, ele tem audiolivro e tem livro para ler, da abadesa Maria Cecília Baige, B-A-I-J, Baige, Maria Cecília Baige. Conta a história de São José. Conta a história de São José de duas partes muito interessantes. Por que existia Maria de Cleofas? Quando Ana e Joaquim se casaram, Ana tinha uma marca M na barriga. Então, ela foi marcada, e os essênios, que eram um povo que eles moravam próximos, que eram sacerdotes, eles disseram que daquela jovem nasceria o Salvador, ou seja, da linhagem dela. E aí, quando eles têm a primeira menina, eles colocam o nome de Maria. Só que essa menina é uma menina normal, uma menina que brincava, que fazia coisas, traquinagens de criança, né? Então, ela era normal. E eles acharam que não nasceria a mãe do Salvador, porque eles tinham feito alguma coisa que desagradasse a Deus, eles tinham feito alguma coisa que aborrecesse o Senhor, e por isso ela não nasceria. Mas o que ocorre é que quando essa menina, essa outra Maria, está com 12 anos, ela já está na época de ser prometida em casamento, porque era assim, ela é prometida a Cleofas. Então, ela vai se casar com Cleofas. Então, Ana e Joaquim, eles saem da cidade que eles moravam, eles tinham uma condição financeira muito boa, muito ricos, eles dividem tudo que tem em 3 partes, e essas 3 partes que são divididas, eles dão uma para os pobres, eles dão uma para o templo, e uma eles vivem. E depois de mais 7 anos, é que Ana vem a ter Nossa Senhora. Só que quando eles se mudam para essa outra cidade, todo mundo na cidade acha que eles são estéreis, então não dão confiança para eles. Se você encontrasse uma mulher ou um homem que fosse estéril, que não tivesse filho segundo o judaísmo, vocês tinham que atravessar de calçada, porque ele era impuro, porque ele era pecador, porque ele não merecia. Então, isso acontecia com frequência. Então, o que acontece com Ana e Joaquim é que eles parecem estéreis, parece que eles não tiveram outros filhos, mas existia Maria, que se casa com Cleofas e que está na cruz ao lado de Nossa Senhora. Por isso que fala, ao lado da cruz está Maria, sua mãe, e Maria de Cleofas, irmã de sua mãe. Interessante, né? E uma outra coisa interessante também, que se a gente pegar essa história só enriquecendo, a parte que faz
os discípulos de Emaús, não tem quando os discípulos de Emaús estão caminhando, entendeu? Aí fala com eles que os 2 discípulos vão andando e vão chegando ao local e ali está Cleofas. Naturalmente, Jesus aparece para os tios dele. Aqueles discípulos de Emaús eram a família que Jesus amava. Maria de Cleofas vivia junto de Nossa Senhora, porque eles tinham patriarcado, né, naquele momento ali. E então, quando ele vai descendo, naturalmente, Cleofas, ou era um amigo, mas ele foi para a casa deles. Né? Então, eu acredito que ele foi para a casa dos tios. Quando ele parte o pão, eles veem que é Jesus, eles decidem voltar para avisar os apóstolos. Legal, né? É bonito como a história vai se encaixando, vocês não acham? Não é legal? Quando você consegue, eu não sei vocês, mas quando eu consegui compreender esse segmento, eu achei mais fácil de entender a história. E aí eu resolvi trazer para vocês com esse sentido de compreendendo, a gente vai entendendo a função de Nossa Senhora e São José nisso tudo. Hoje eu dei bastante informação, não dei? Bastante, né? E aí, no geral, a gente agora vai, assim, fazer um momento com Nossa Senhora. Esse momento, eu coloquei aos pés dela aqui umas mensagens de aparições que ela fez, entendeu? Eu não li todos, eu confesso, mas só formatei, coloquei aqui para vocês, para que vocês tenham esse momento com Nossa Senhora, que se aproximem dela, façam a sua oração de São José, de São Miguel, os 3 aqui importantes para nos proteger, e que depois, então, a gente possa lanchar, e depois a gente continua mais um pouquinho. Porque agora a gente começa a ter sono, né? Vai dando aqui cansaço. Amém? Então, vou pedir nosso irmãozinho para tocar, né? Uma música. Até agora vocês estão gostando, gente? Vamos dar um feedback para ajudar. Tá? Tá dando para entender? Pode perguntar. Pode perguntar, fica à vontade. Uhum. Sim, mas isso aí que eu estou te explicando é tipo assim, quem viu isso foi um místico, uma pessoa mística, entendeu? Quando não fala nenhum momento na Bíblia da aparição dele à Nossa Senhora. Sim, mas olha só, quando Jesus ele morre, ele vai primeiro aos infernos, não vai? Ele passa 3 dias, mais exatamente, ele vai aos infernos resgatar as almas que o derrotado tinha pego. Era uma espécie de limbo, estava lá Davi, os seguidores de Davi e tudo mais. A Bíblia também não fala isso. E nem fala dessa visita que ele teve a Nossa Senhora, que esse místico viu. A primeira que ele demonstra na Bíblia é a Maria Madalena. Para poder significar, porque isso tem um motivo. Por quê? Porque isso significava que ele estava se apresentando à igreja constituída por ele. Ali estava a representação. E Nossa Senhora não poderia ser colocada exatamente nesse ponto por ser mãe dele. Existe, ninguém é obrigado a acreditar nisso, entendeu? Isso é uma visão que um místico teve, mas eu acho tão linda. Não sei, ninguém precisa acreditar, mas eu acho. Se vocês fossem vocês, ou tudo mais, né? Se tivesse, a gente iria, por exemplo, primeiro para a pessoa que a gente mais ama, né? Sim, mais que eu acho que ele amava Nossa Senhora mais que Maria Madalena, então, embora amasse também. Mas é uma escolha, ninguém precisa acreditar. Uhum. Por nós, por cada um. Por quê? Para nos resgatar das mãos do derrotado, do maligno, para a gente não ir para o inferno, para a nossa salvação. Porque o que aconteceu? Se a gente seguir o raciocínio, quando o derrotado começa a pegar Caim, e Caim vai para matar Abel, aí Caim vira para o Senhor, mas se alguém me pegar, vai me matar. E o que ele fala? Colocarei sobre a testa de Caim uma marca, e quem matar Caim vai ser amaldiçoado milhões de vezes mais. Né? Ele fala exatamente isso, a palavra de Deus. E o que ocorre ao longo da história? Ao longo da história, a gente só vê guerra, traição, dor, sofrimento. Por quê? Porque o derrotado tenta derrubar. E a gente vai encontrar várias passagens em que aparecem os anjos no acampamento.
Quando, por exemplo, Eliseu, essa passagem eu gosto muito, quando Eliseu está com o servo dele, né, e ele fala assim, mas, nossa, nós vamos morrer, eles são mais de 50 mil, como é que nós vamos sobreviver a isso? E aí Eliseu pede ao Senhor que abra os olhos daquele servo. Então, eles veem o exército celeste ao redor e eles passam sem serem atingidos. Mas aquilo ali, por quê? Porque existia uma luta entre o derrotado, entendeu? E o céu por aquilo ali. E o preço para quebrar essa conduta de levar os homens ao inferno foi o sofrimento de Jesus, a dor e o sofrimento dele. Mas eu tenho para mim que a gana do derrotado era em Nossa Senhora. Ele queria o sofrimento dela. Eu estou contando essa história toda para que a gente compreenda assim, do início ao fim, porque a nossa compreensão humana, talvez assim, se a gente pegar um padre, um bispo, vão explicar de uma outra forma. Eu estou tentando explicar para a gente como eu explicaria para mim. E eu sempre explico para mim como se eu tivesse 8 anos de idade. Então, eu posso entender. Se eu me entendo aos 8 anos, eu acho que qualquer pessoa vai entender bem. E fica fácil, quando você vai à missa, quando você vai às coisas, entender aquilo ali como funciona. Por isso que eu resolvi contar para vocês assim. Pode? Dos animais, sacrifício dos animais. Uhum. Mas funcionava assim. Primeiro eles matavam, depois eles começaram a soltar o bode, entendeu? Por isso que o Senhor só manda Jesus quando o povo já mudou a estrutura de pensamento. Pode falar. Sim, sim. A minha igreja de sua fé. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente sai daquele tempo de ser salvo pela obras, passamos a ser pela graça. E qual é a graça? Foi a salvação que Jesus nos deu na cruz, morrendo por cada um de nós. Sim. Pela remissão dos nossos pecados. Sim, exatamente. Por que aconteceu isso? Quando o Pai fala que Ele só manda Jesus naquele tempo, porque aquelas pessoas não estavam preparadas ainda para receber Jesus. Então, quando ocorre essa situação toda, de que eles primeiro faziam o sacrifício, depois eles começaram a soltar o bode, porque aí o bode ia para o deserto espiar os pecados, porque o sacrifício era muito ruim, era muito difícil, entendeu? Era uma coisa assim, muito... Eles faziam sacrifícios humanos junto com os Baals, todos aqueles deuses que eles colocavam, eram sacrifícios terríveis. Tem até aquela passagem, né, que as promessas que a gente deve evitar muito tomar, que ele fala, a primeira pessoa que encontrar, que vier me receber depois da batalha, eu vou sacrificar, e era a filha dele. E ele vai e fala para a filha dele, aquilo não foi agradável ao Senhor. Mas são situações em que as pessoas, às vezes, se colocam. E, nesse caso, quando Jesus vem na plenitude dos tempos, que ele vem da casa de Davi, ele vem descendo até José, porque José que é da casa de Davi, né? E que ele vai descendo até José, e que chega naquele momento exato de Jesus vir até nós para nos salvar, já era uma outra mentalidade. Igual você está falando sobre essa questão de igreja, às vezes a gente escuta muitas pessoas falar assim, mas católico adora imagem. Mentira, falta de estudo. Se você pegar o Êxodo, você vai virar 5 folhas e você vai chegar lá e vai dizer que Jesus, o Senhor, está mandando fazer um querubim. Entendeu? Por quê? Porque naquelas 5 folhas que passam, passa-se um tempo suficiente para a maturidade chegar. Porque antes não podia fazer imagens? Porque a mente do povo anterior entendia tudo errado. Tanto que quando a gente pega aquela parte que Moisés sobe, né, e fica lá para as tábuas da lei,
o próprio irmão dele faz um bezerro de ouro. Olha só, eles tinham uma mentalidade muito voltadas ao paganismo. E quando passa essa fase e que ele vem, então, servir como cordeiro, você sabia que tem um livro que, se você quiser ler, vale a pena? Todo mundo quiser ler, vale a pena, chama-se O Banquete do Cordeiro. É um pastor, eu não me lembro agora o nome dele, me fugiu a memória, ele começa a estudar a missa. E ele vai à missa, porque ele não quer que ninguém veja, no subsolo de uma, não sei se é Connecticut, um lugar assim nos Estados Unidos. E ele se converte, porque quando o padre eleva Jesus Eucarístico, ele fala, isto é o meu corpo. Então, ali, na palavra ele compreende que toda a salvação de Cristo estava. E aí que ele se converte. E aí houve, depois dele, um número de conversão de pastores protestantes ao catolicismo tão grande, que aumentou o número de católicos nos Estados Unidos depois dessa leva, depois desse cara aí, isto é o meu corpo. Então, os propósitos de Deus têm para a gente, às vezes a gente não está no nosso tempo, a nossa graça ainda não está no momento, entendeu? A gente ainda não está com aquela maturidade para receber aquele bem que a gente precisa, né? É interessante. Mas valeu para caramba, muito obrigada. Seja bem-vinda. Vamos cantar? Para a gente poder ir? E o pessoal pode se aproximar de Nossa Senhora, pode receber ali a sua graça, tem um papelzinho para você, e a gente vai lanchar, tá bem? Quem souber cantar. Derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também, e o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada e faz a morada, habita em mim,
Lindo, né, gente? Toca a gente lá no fundo, não toca? Então, o que a gente vai falar agora, estamos dentro do nosso tempo, graças a Deus, tudo certinho. O que a gente vai falar agora é de um assunto muito interessante, que se chama desapego emocional e autoconhecimento. E aí a gente vai colocando, eu coloquei uns tópicos aqui para facilitar, entendeu? O que é exatamente o desapego? O desapego eu coloquei aqui para a gente, ela é uma aceitação de que nós temos na nossa vida, de que nem tudo é permanente, que as coisas passam. O desapego ele produz esse tipo de resposta em nós. Então a gente pergunta assim: Deus não gosta de gente rica, bobagem. Deus não gosta de gente com sucesso, bobagem. Deus só gosta de gente pobre, bobagem. Deus está preocupado com o nosso estado de situação? Nem um segundo. Deus tem preocupação com o coração que a gente tem, com a vida que a gente leva. Deus nos criou para dar certo e nada muda isso. Deus criou você para dar certo, Deus criou você para dar certo e nada muda isso. Nada. A única pessoa que te impede de ser realizado, próspero, feliz, contente, é você. Por quê? Porque a vida dá limão para todo mundo. Alguns fazem limonada, outros careta. Né? Exatamente. É a mesma coisa que às vezes a gente vê a vida acontecendo ao nosso redor e a gente não toma atitude. Eu sempre gosto de uma história que o Padre Léo contava. Eu morro de rir com essa história todas as vezes que eu ouço. O Padre Léo contava que tinha um bêbado que saiu do bar, aí foi passar assim na frente daquelas linhas de trem, não tem aquelas linhas de trem? E o pé dele ficou preso naquela trave. Todos vocês conhecem, todo mundo conhece essa história? É. E o pé dele ficou preso. E ele falou assim, aí está vindo o trem. Ai, minha Nossa Senhora, me ajuda, Nossa Senhora, meu pé está preso aqui, Nossa Senhora, o trem está vindo, Nossa Senhora, não vou morrer aqui, Nossa Senhora, por favor, Nossa Senhora, a senhora me salvar, Nossa Senhora, você só me salvar, Nossa Senhora, esse baralho que eu estou aqui no meu bolso, eu nunca mais eu jogo. Jogou o baralho fora. Ai, minha Nossa Senhora, ai, me ajuda, Nossa Senhora, tentando. E tá o trem, vindo na direção. E ele, ai, minha Nossa Senhora, meu pé está preso, Nossa Senhora, me ajuda aqui. Se a senhora me ajudar, Nossa Senhora. Eu vou fazer isso, Nossa Senhora, mas é para a senhora, hein? Eu vou tirar esse. Nunca mais eu fumo. Jogou o cigarro. E o pé está preso, e está vindo o trem, preso. E ele está tentando tirar o pé e o pé não sai, ele está gritando, e o trem. E ele Ai, meu Nossa Senhora, eu desisto de tudo. Está aqui minha garrafinha, com meu último golinho. Nem isso eu quero mais. Ai, na hora que ele faz assim, o pé solta. Aí agacha assim, aí o trem. Ai, que bom que eu me soltei. Viu, Nossa Senhora? Ainda bem que eu me soltei sozinho, né? Não, é perfeito para a gente, perfeito. Eu não quero me desapegar de algo, aí eu ofereço para Nossa Senhora, aí de repente eu resolvo, por exemplo, assim, gente, eu que sou chocolatra, meu problema é chocolate, né? Então, aí eu falo assim, não vou comer chocolate, como chocolate. Eu falo, ai, minha Nossa Senhora, me perdoa. Até esqueço, às vezes a pessoa dá chocolate, pronto. Quem que é o culpado depois de eu ficar, às vezes, com enjoo, alguma coisa que eu tirei a vesícula, comer chocolate em excesso? Quem que foi o culpado de eu ficar passando mal? Eu. Se eu como alguma coisa que me faz mal, quem é o culpado? Eu. Se eu tomo atitudes que vão me trazer dano à minha vida, quem é o culpado? Eu. Certo? Muitas vezes a gente fala assim, eu sou psicanalista também, né? Então, às vezes, eu faço muitos atendimentos. E, às vezes, acontece da pessoa virar para mim e falar assim, conta aquele monte de desgraça. E eu pergunto assim, onde você estava nisso tudo? Não, mas não fui culpada. Eu falei, onde você estava?
Aí a pessoa vai chegando à conclusão de que ela estava no meio daquilo ali. Que as atitudes que ela tomou chegaram àquele cume daquela vida que ela está levando. Aquele padrão de vida que você está levando, a culpa às vezes é sua. E fica olhando. Eu estava dando uma palestra lá no São Miguel da Santo Antônio, e o sujeito falando a gente falando sobre sonhos, né, a importância de ter sonhos, né, que as pessoas devem ter sonho e tal. E aí tinha um irmãozinho nosso que uma vez ele hoje mora em Campos, mas ele morava em Talcara na época. E ele começou a fazer uma oração bonita para Jesus do meu lado, assim. Ele começou: Senhor, eu queria, Senhor, assim, uma casinha assim, pequenininha, Senhor, pequenininha. É assim, 2 quartinhos. Bom, Senhor, se puder ter 3, que é uma menina e um menino, né? Mas, Senhor, eu queria assim, um carrinho velhinho, Senhor, que carrinho assim, só para eu ter um carrinho para andar, que o Senhor sabe que eu preciso de um carrinho para andar. Linda a oração dele, né? Aí eu virei para ele: meu irmão, não é assim. Você acha que Jesus quer te dar carro para empurrar depois? Para de pedir migalha a um Deus tão grande. Não é verdade? Ele vai pedir um carro velho, vai ter que empurrar o carro e ele vai reclamar de Deus, não vai? Não vai? Então, é o momento de você virar e entender que nós temos um Deus tão grande. Um Deus pronto a realizar e querer nos ver felizes. Sofrimento, dor e perda a gente vai ter porque é da lei, é da vida, a sequência da vida acontece. O que não pode acontecer é que eu fique triste com a minha vida porque as coisas aconteceram. Eu estou fazendo careta quando a vida me dá um limão. Tá certo. Tem dias que a gente vai sofrer, tem dias que vai ser difícil, tem dias que vai ser impossível a gente conseguir ficar feliz. Mas a gente também vai superá-los. Tem um outro dia depois desse. E a gente precisa passar por eles. Por isso que quando a gente vai acordar, a gente tem que virar para Deus e dizer assim: Pai, obrigado pelo dia que o Senhor preparou para mim. E confiar que aquele dia que Deus preparou para mim, foi Ele que preparou. E o que me acontecer naquele dia, seja bom, seja ruim, se está nas mãos do Pai, está tudo bem. E eu digo isso porque eu fiquei preso no elevador já 3 vezes. Pai só preparou para mim, eu fiquei preso no elevador. Aí eu sou meio claustrofóbica, eu só pensava assim: misericórdia, Senhor, por que o elevador? Por que estou presa no elevador? E eu fiquei presa no elevador. E era um dia que o Pai preparou para mim. E eu pensava assim: está tudo bem, Pai, está tudo bem. Calma, calma, Janaína, calma. E acalmei, dali a pouco o elevador voltou a funcionar. Aí você pergunta assim: se o Pai preparou para você, por que você teve que ficar preso no elevador? Porque eu preciso aprender lições. Porque eu estou aqui para aprender lições. Eu estou aqui para aprender a viver. Eu estou aqui para aprender a me controlar. E eu fico nervosa dentro do elevador. Dá para entender como é que a vida é interessante? O Senhor prepara para a gente provas. É o mesmo que alguém que fica pedindo paciência. Ai, Senhor, dá-me paciência. Senhor, você precisa me dar paciência. Aí o sujeito recebe um monte de gente chata, um monte de gente reclamista, um monte de coisa, situação. Ai, Senhor, estou cheia de gente assim. Você não pediu paciência, criatura? Estou te dando exercício. É ou não é assim, gente? Todo mundo já experimentou isso na vida, né? Pois é. Então, olha só o que vocês estão pedindo. E a mesma coisa, Deus nos criou para sermos felizes todo dia. E isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu tenho que acordar de manhã e eu decidi ser feliz. Amanhã eu vou querer fazer o mesmo de ontem, eu decidi ser feliz. Quando eu acordar, eu vou esperar o dia que o Pai preparou para mim, vou falar com Ele, vou passar o dia com Jesus, igual se vocês não leram, leiam Gabriele Bosses, é apaixonante, ela passa o dia todo com Jesus. E ela ensina a gente isso, mas isso é o assunto para terceiro encontro. E aí, passa o dia com Jesus, ao encerrar o seu dia, você diz ao Senhor: Pai, eu vou dormir nos braços do Espírito Santo junto de Nossa Senhora. Guarda meu sono, minha vida, daqueles a quem eu amo. E assim o meu dia começa de novo e todos eles na graça de Deus. Amém? E vão aprender a ter sonho, tá, gente? Sem sonho ninguém vive. Mas primeiro a gente vai praticar o desapego. Falei isso para vocês relaxarem, mas é verdade. Desapegar é o princípio de tudo. Você pode possuir muito, mas nada deve possuir você. Certo? Por quê?
Eu cheguei à conclusão, quando aconteceu aquela cheia que veio aqui, que o ribeirão estava cheio e deu aquela tromba d'água. Quando as águas se encontraram, na minha casa, eu nunca tinha ido. Já morava ali há muitíssimos anos. E quando foi, nós perdemos 98% das coisas que a gente tinha em casa. Memórias, perdemos fotografias, perdemos notebook, computador, que tinham fotos dentro, perdemos 98%. E estava cheio de lama, até onde não tinha nada. E eu tinha uma palestra, já falei sobre isso lá na Liga Católica para dar. E eu tinha que estar lá. Eu simplesmente estava limpando a casa, lavei os pés, porque não tinha água, porque a água estava trancada. A gente passou esse aperto também. E o máximo que podia, eu tinha viajado, só tinha a roupa que estava na mochila, o resto tudo, basicamente perdi quase tudo. E aí eu fui fazer a palestra. E cheguei lá, olhei para o pessoal, falei assim, minha obrigação e minha missão é falar, então estou indo. Fui. E aí eu cheguei lá para falar para ele, e o Senhor estava assim, muito agitada. E o Senhor falou no meu coração assim, por que você está angustiada? Você não fala que tudo é meu? Por que você está nervosa? Eu falei, é mesmo? Por que eu estou nervosa? Se eu falo que tudo é de Jesus, se eu não possuo nada, por que eu estou ansiosa? Tá certo, vou fazer o que o Senhor me falou. E lá fiz a pregação, contei sobre esse testemunho para eles. Eu sou uma governanta das coisas que Deus me deu. Não possuo nada, nada. A casa não é minha, carro não é meu, emprego não é meu. Eu sou administrador, ele me deu, eu administro. Entendeu? Eu e meu marido, ele é mordomo, sou governanta, entendeu? E se precisar fazer qualquer tipo de serviço, estou pronta. Por quê? Porque, acima de tudo, eu sirvo a um Senhor que não me exige nada, a não ser amor. Se não for por amor, eu não quero. E eu aprendi essa lição muito com Jesus. Então, tudo que a gente faz, que seja por amor. Então, se vocês têm apego a alguma coisa, eu não quero me alongar a desapegar, porque isso é pessoal. Tem gente que é muito rico e não tem apego a nada. E tem gente que é muito pobre e tem apego, às vezes, um móvelzinho pequenininho que não larga aquilo de jeito nenhum. Vai ter uma chuva e tudo mais, vai sair abraçado com aquilo, mas não larga aquilo. Aquilo é apego. Entendeu? Apego não é quanto o que você tem. E apego às pessoas. Eu sou muito apegado. Você é apegado, mas você possui as pessoas? Vou contar a história de um rapaz que fez um encontro. Ele fez esse encontro e ele foi para diante do Santíssimo. E diante do Santíssimo ele disse assim, Senhor, eu fiz esse encontro e eu quero te entregar tudo. Não me importa, Senhor, tudo é teu, tudo é teu. E aí ele escutou Jesus falar com ele assim, então você me dá seu emprego? Aí ele ficou muito preocupado, falou assim, nossa, desempregado, fica difícil, né? A gente sempre pensa o pior de Deus, né? Ele falou, tá bem, Senhor, te dou o meu emprego. Aí o Senhor fala mais uma vez, me dá o seu carro que está lá fora. Ele falou, nossa, sem carro vai ser tão difícil. E aí ele vai pedindo cada coisa, inclusive as pessoas da família, ele começa a imaginar as pessoas da família mortas, ele começa a imaginar aquilo tudo, ele começa a chorar, e mesmo assim ele entrega tudo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, mas por que você está chorando? Ele falou assim, eu não tenho mais nada. Ele falou, não, mas eu empresto para você. Agora quem cuida sou eu. Então, quando a gente se desapega, a gente entrega nas mãos daquele que tudo vai cuidar. Vai cuidar muito melhor do que você. Quando a gente reza o Pai Nosso, quantidade de gente que vira para mim e fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor. Igual eu falei no início. Por quê? Porque você não confia que Deus vai cuidar de você. Você está ditando que Deus deve falar. Você quer controlar não só a sua vida do outro, mas também a vontade de Deus para você. Confiem num Deus que ama mais que tudo. Isso é que é praticar o desapego. E quanto ao autoconhecimento, eu estou controlando meu tempo, porque a gente marcou direitinho, e como é o nosso primeiro encontro, eu tenho que marcar esse pelos outros. Então, o autoconhecimento é justamente o que a gente vai fazer ao longo desses 3 encontros. Embora a gente vá falar sobre Nossa Senhora e São José no próximo, sobre a Santíssima Trindade e Jesus no último, especialmente sobre Jesus no último, a gente vai se autoconhecer. E esses exercícios que eu vou passar para vocês nesses 30 dias, eles vão trabalhar isso.
Cada dia vai ser feito um exercício em que vocês vão se preparar para o desapego e para o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento exatamente que a gente pode colocar para vocês? O autoconhecimento é saber contar a história toda sem pular a parte que você erra também. Difícil, né? Mas é. A gente conta toda a história, menos a parte que a gente errou. Então, por isso que a gente tem que colocar. Outra coisa que eu também quero colocar para vocês. Gratidão. Eu não sou feliz, eu não consigo ser feliz, eu não consigo encontrar alegria. Você é grato? Você agradece ao Senhor porque os seus rins funcionam? Às vezes a gente vai ao banheiro, mas a gente não dá valor nenhum. Mas se o rim paralisar, que dano que causa? Você agradece ao Senhor que você pode sorrir? Você agradece ao Senhor que vocês andaram até hoje e vieram aqui andando sem precisar serem transportados? Agradece ao Senhor um teto? Agradece ao Senhor porque o nosso país não está em guerra? Há tanto que agradecer, não é? Há tanto que agradecer. E a gente está agradecendo? Só é feliz quem é grato, porque os ingratos são infelizes. Se vocês estão sendo infelizes, observem quanta ingratidão tem jogado para o céu. Amém? Outra coisa, quem está anotando aí, pode anotar. Por que a gente tem que desapegar e descartar as coisas da nossa vida? Por quê? Porque você precisa deixar lugar vago para coisas novas. Quem fica guardando espelho quebrado para ver um dia servir para alguma coisa, nunca vai ter um espelho novo. Porque está ocupado o lugar. Quem está guardando sentimento velho dentro de si, nunca vai ter espaço para uma alegria nova. Deu para entender? Porque praticar o desapego tem que fazer uma limpeza emocional, tirar tudo aquilo que não serve dentro de nós e jogar fora para coisas novas, boas. Lembram que a gente rezou no texto da misericórdia, quando Jesus vira para Nossa Senhora e fala: eis que faço novas todas as coisas, que Jesus possa colocar coisas novas dentro de nós. Outra coisa, faz uma lista de 3 coisas, pode ser mais, mas faz uma lista da vida que você leva, das coisas que você faz. Depois você faz uma lista daquilo que te faz feliz. Depois você cruza as 2 listas. E aí você descobre aquilo que não está te fazendo feliz. Modifica, transforma, mas não deixa de ser feliz todo dia. E o nosso propósito, nessa consagração a Nossa Senhora, a São José, com a proteção de São Miguel, dos anjos e santos do céu, nós vamos fazer o propósito de sairmos daqui transformados e transformarmos as vidas das pessoas lá fora. Porque se eu não modificar minha vida e minha vida não refletir em alguém lá fora, não adiantou de nada. Você vai se consagrar ao céu para transformar vidas. Você vai ser daqui mais feliz, mais leve e vai fazer com que as pessoas ao seu redor percebam e sintam, porque vocês são filhos de um Deus que pode tudo. E tem um monte de gente aqui só pedindo migalha para Ele. Para de pedir migalha a Deus. Seja um filho. Tome posse da sua estatura de filho de Deus. De um filho do céu. Diga: Senhor, eu quero uma casa. Pede uma casa direito. Não vai pedir uma casinha pequenininha e vai ficar com inveja da casa do sujeito que está grande. Vai pedir um carro que os outros precisam empurrar. Não, gente, vai pedir um carro direito. Acho que Deus quer dar um Fusca cair nos pedaços para um filho dele? Não tem problema ele ter um carro bom. Nenhum problema. Como a gente falou, Deus não quer saber o que as pessoas possuem. Ele quer saber o coração que você tem com aquilo que você vive, com aquilo que você tem. Igual o sujeito que é apegado ao móvel, que na hora que caiu a barreira, ele saiu carregando o móvel, que o apego dele é aquele móvel. Então, é isso que a gente não pode. É isso que precisa ser exercitado. É isso que precisa ser mudado. Quero ver se vocês vão começar hoje, especialmente hoje, anotando tudo isso. Vocês vão anotar os sonhos de vocês e vão colocar os pés do Deus Altíssimo nas mãos de Nossa Senhora. Acha que ela não quer que a gente seja realizado e feliz? Sim.
Ter um emprego é dignidade. É dignidade, é digno você ter um emprego para se sustentar. Então, peça um emprego legal, um emprego direito. Deus vai te ouvir. Você ter dificuldade financeira, ficar só naquele padrão, aí a gente entra para a psicologia, em que o cérebro te informa, ele acha que você vai ficar vivo tendo dívidas, e ele vai produzir situações para você ter dívida, entendeu? Quebra isso. Diz que você é um filho do Deus Altíssimo, que você pode não estar. Esther, a rainha Esther, ela era uma israelita vivendo com um primo, escondida. Ela chamava Radassa. E Esther, a palavra Esther significa escondida. Então, quando ela era Radassa no meio do povo que ninguém conhecia, era uma rainha em espera. Ninguém sabia quem era aquela menina ia se tornar importante. Mas ela era uma rainha em espera. Assim como Davi, no meio das ovelhas, ele seria rei de Israel, o homem mais importante, mais falado quase de toda a Bíblia naquele contexto. Mas ele era um rei em espera enquanto pastoreava ovelhas. E vocês, quem são na espera? Ah, mas eu já sou mais velho. Abraão começou muito tarde. Noé, Moisés. Quantas pessoas mais? Doutora Zilda Ars salvou a humanidade, crianças, milhões de crianças da desnutrição aos 53 anos de idade que ela começou. Não existe essa questão de idade. Existe essa questão de entrega. Acreditar que você é especial e que Deus te criou para dar certo. Se aqueles pensamentos do derrotado no seu ouvido, aqueles pensamentos do passado, você não vai ser nada, você não vai realizar nada, chuta, reza Ave Maria ou reza Ave Maria. Joga para o lado, escanteio, e toma posse da estatura de filho de Deus a partir de hoje. Para com a história de esperar. Ah, minha vida não dá certo. Nunca vai dar certo. Você está informando o seu cérebro que ela não vai dar certo. Para com isso. Seja feliz. É uma decisão. E ela você tem que tomar. E quando a gente tem fé, tudo se transforma. Tem uma história depois da Miriam que eu vou contar, mas vou contar no encontro de Nossa Senhora. Sobre um milagre que aconteceu muito interessante. E, por fim, deixa eu ver aqui que faltou. Certo. Portanto, desapego, autoconhecimento. Eu tenho que fazer listinha, né, gente? É muito matéria, né? São 3 horas falando, né? Então, sim. Sim. Muito bem. Às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida para nos ensinar a gente não ser como elas. Porque, misericórdia, tem gente que não dá, né? Aquele negócio, como disse o Padre Edmo na missa ontem que eu estava ouvindo, ele falou assim, gente, a gente se esforça para ser bom, para amar, que era sobre o amor, né? Mas tem gente que dificulta o nosso trabalho. Não tem? Tem as pessoas que dificultam o nosso trabalho. Eu estou aqui, a gente estava ali tomando café, né? Tomando café. Muitas vezes vocês viram algum vídeo que fala sobre isso. Está tomando café. Vem uma pessoa, me esbarra aqui. Eu derrubo o quê? Café. Eu estou tomando chá. A pessoa esbarra em mim, eu derrubo o quê? Se eu estou cheia de rancor, de ódio, de dor, de sofrimento, se alguém me esbarra, eu vou fazer o quê? Estourar, gente. Vou ser grosseira, vou ser mal-humorada, não é verdade? Por quê? Porque o que está cheio de mim é que vai derrubar. A gente precisa estar feliz, cheio de felicidade, porque a hora que o sujeito jogar alguma coisa, a gente diz assim, peraí, calma lá. A gente não é preciso amar, a gente é preciso amar todas as pessoas, mas a gente não precisa tolerar aquilo que não é tolerável, não. Não. Se a pessoa não te tratou adequadamente, seja gentil, mas se coloque no lugar, na sua estatura de filho de Deus. Eu não gostei da forma como você me falou, você poderia não repetir? Seja educado, firme, saiba agir com quem quer que seja. Você tem que tomar posse da sua estatura de filho de Deus. Amém? Amém. Que fique isso guardado. E se está derrubando dentro de vocês raiva, rancor e está explodindo a qualquer momento, porque tem que trocar o que está dentro. E, por fim, a gente fez... Legal, gente? O que vocês acharam? Legal? Bom? Não, para o Espírito Santo, para Jesus. Eu estou pedindo feedback porque o que a gente vai continuar é cansativo. Tem quase 3 horas que eu estou falando. Né?
E tem que te colocar o conteúdo que o Espírito Santo, eu falo com ele que eu quero ser um microfone nas mãos dele. E eu estudo para caramba para chegar aqui, ter o conteúdo para colocar, mas eu não quero que seja eu falando, eu quero que seja ele. Entendeu? E por isso que eu quero que seja ele a receber em vocês. Eu rezo e peço que seja o Espírito Santo dentro de vocês a receber. Para que seja eu explicando para a minha criança de 8 anos, a de vocês também entenda, que ele possa atuar. E foi assim? Sim. Deu para dar uma modificada aí, gente? Levanta a mão quem deu modificada aí. Legal, legal. Legal mesmo. Que bom. E para encerrar, então, esse momento, né? Eu vou pedir para vocês de exercício. Vou dar um exercício para vocês, tá bom? E esse exercício que eu quero dar para vocês é que vocês se observem. Não é nada muito sério. Observem os seus pensamentos. Observem qual a negatividade que está sendo colocada. Às vezes a gente está inocente escovando um dente e vem um pensamento assim, fulano bem falou isso de você. Aí você acredita, ué, por que fulano falou isso de mim? Você nem pergunta de onde veio o pensamento. Você já fica logo desesperado. Alguém falou de mim. Entende uma coisa? As pessoas vão falar da gente de qualquer forma. E não importa quem vai falar. Alguns vão falar por inveja, uns vão falar por admiração, uns vão falar porque tem ranço, uns vão falar porque você também tropeçou e errou e eles vão ter motivo para falar. Não importa. Ninguém tem que dar conta daquilo que o outro pensa. O que o outro pensa pertence ao outro. Eu tenho que dar conta do quê? De quem eu sou. Eu tenho que ser o que eu sou diante do Deus Altíssimo que me olha todo dia. Aquele que eu acordo e peço o meu dia. É aquele que Jesus anda do meu lado todo dia. De Nossa Senhora. É das pessoas da minha família que precisam conviver comigo. Eu não posso ser uma pessoa desagradável. Eu não posso ser uma pessoa desnecessária. São para esses que eu tenho que ser uma pessoa que faz a diferença. Dá para entender? Deu para captar tudo isso? Então, o exercício é, vamos relembrar, ouvir as palavras que estão sendo ditas. E o que vocês vão fazer? Ave Maria, cheia de graça. Leiam salmos. A hora que vier o pensamento, combata com salmos, como Jesus fez no deserto. Esse vai ser o exercício mais difícil que eu estou dando para vocês. Porque ele vai ser seguido de uma coisa que eu pratico há exatamente 25 anos. Não mintam. Jesus é caminho, verdade e vida. Todas as vezes que alguém mente, está fazendo acordo com o derrotado. Seja uma desculpa. Não mintam. Façam o exercício de dizer a verdade. Por que eu estou falando isso? Conhecereis a verdade. Perfeito. Vamos repetir em voz alta. Conhecereis a verdade. Entenderam? Vou pedir o nosso irmãozinho para tocar uma música que todo mundo conhece, chamada Colisão. E a gente vai colocar o nosso coração nessa música. E a gente vai encerrar. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quanto os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé,
mais que conhecer, preciso viver.